agora da decisão, não só da Câmara, mas também do Congresso Nacional, de derrubar o decreto de alta do IOF do governo. Quem nos atende agora, gentilmente participa do Jornal Jovem Pan, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, mais uma vez participando da nossa programação. Tudo bem, deputado? Bem-vindo, boa noite. A gente está fazendo contato aqui com o deputado. Agora sim, deputado, ajustando a câmera para essa entrevista. Lembrando para você que chega agora, o governo teve essa derrota não só na Câmara, mas também no Senado da República com a derrota. O IOF foi derrubado, a alta, por meio de um decreto do governo federal. Em relação a outros temas do Congresso Nacional, temas agitados nesta quarta-feira. Agora sim, deputado Rogério Correia, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Um abraço, viu? Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado por nos atender. Eu queria que o senhor explicasse, nós já ouvimos outros parlamentares aqui na edição do jornal, mas é bom ouvir, importante ouvir também um parlamentar governista. Como é que fica o governo com essas derrotas? Relação do governo com o Congresso Nacional, de que forma o governo vai tentar tomar alguma decisão? É possível que haja a judicialização, como inclusive a gente já falou disso aqui agora há pouco, deputado? É possível sim, porque o presidente Lula está determinado a não fazer aquilo que um determinado setor da sociedade, principalmente das elites brasileiras, querem que seja feito. O que é a opção que eles têm apresentado, que não é essa do presidente Lula de dividir renda? Eles querem que o presidente mexa no salário mínimo dos aposentados, desvincule. O presidente não vai fazer isso. Como é que quem recebe um salário mínimo vai pagar a conta no Brasil do desequilíbrio fiscal? Não pode. Se nós temos que ter um déficit zero para que tenha um ajuste fiscal, que é o que é pedido, solicitado, e nós queremos fazer, isso não pode ficar na conta do aposentado, que ganha um salário mínimo, desvincula e ele vai, daqui a um tempo, com a inflação, está ganhando meio salário mínimo e não consegue viver. Já foi assim no Brasil e o presidente Lula retirou isso que tanto prejudicava o aposentado. A outra opção que eles dão é desvincular da Constituição os mínimos de saúde e educação, o que vai levar a um colapso do SUS e da educação pública. Então, o presidente Lula não vai tomar essa opção que o pessoal chama de acabar com a gastança, porque não é gastança, é investimento social. Então, o que precisa de fazer? Precisa dividir renda no Brasil. Esse projeto do IOF, ele exatamente faz um equilíbrio maior nas contas públicas através de uma taxação maior de operações financeiras, especialmente para os mais ricos. Eu tenho por mim que o presidente Lula deve apresentar, o ministro Haddad já estava estudando isso, provavelmente amanhã ou esta semana ainda, o projeto de lei para diminuir a renúncia fiscal no Brasil. Esse projeto tem que ser um projeto de lei complementar. Eu já estou estudando ele na Comissão de Finanças e Tributação, que eu presido, e a própria Constituição fala num corte de 10% das renúncias fiscais. Significa que quem hoje, setores empresariais ricos, que não têm pago impostos, eles passariam a pagar 10% daquilo que é isento. Portanto, não é muita coisa, mas é justo. Retirado daí os micro e pequenos empresários que estão no Simples e retirado daí também os setores da Zona Franca de Manaus. O restante passaria a dar sua contribuição com essa isenção sendo diminuída conforme manda a Constituição. Agora, não é fácil no Congresso Nacional, né? Porque ali é mais fácil um Saci cruzar as pernas do que aquele Congresso colocar imposto maior e fazer justiça social em cima do rico. Afinal de contas, 72% dos congressistas ou são empresários ou são latifundiários. A sociedade brasileira precisa saber disso. O que eles querem forçar o presidente a fazer e o presidente não vai fazer, tem que, portanto, fazer com que o andar de cima pague um pouco dessa conta. Deputado, vou passar a palavra para os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. O senhor traça um cenário aí, quando o senhor diz a posição do Congresso, né? Adorei a imagem do Saci cruzando as pernas. É uma coisa muito mineira, gostei.
Então, quando o senhor diz, de um lado, olha, o Congresso quer que o governo faça uma coisa que o governo não vai fazer. Então, o senhor traça um cenário de impasse neste momento. Como é que fica daqui para frente, dado que tem 1 ano e meio, ou mais um pouco, pela frente de relacionamento? O governo é este que está aí e o Congresso é este que está aí. Como é que vai fazer? Como é que se dará essa relação? Eu acho que é possível chegar a um acordo, Dora, mas não pode ser através dessa imposição, que é uma política que não é do presidente Lula que foi eleito, que é uma posição que existiu no governo Temer e no governo Bolsonaro. Que tentaram fazer, inclusive, e próprio Bolsonaro não conseguiu, com a reforma administrativa, que era a PEC 32. Ela, sim, desvinculava os recursos de educação e saúde e ainda fazia uma imensa privatização no setor público. Pois, essa era a receita do Bolsonaro, nem ele conseguiu fazer isso. Agora, querer impor ao Lula que faça isso, o Congresso tem que perceber que não pode ser feito dessa forma. Agora, a sociedade vai perceber isso. Nós temos eleições ano que vem. Se o Congresso Nacional continuar com esta linha de querer julgar a culpa para os mais pobres e ter as emendas parlamentares, como tem hoje, em abundância cada vez maior e muitas vezes sem controle, o Congresso vai pagar a conta diante do povo. Então, nós vamos ter que chegar a um consenso. Esse projeto do IOF, por exemplo, a medida, o presidente Lula já tinha recuado, e o Haddad, muito dela. Eu estou colocando como solução essa questão da renúncia fiscal, porque se nós cortamos 10% daqueles que hoje não estão pagando imposto, melhor dizendo, se a gente corta da renúncia fiscal 10% da renúncia, ou seja, passa a cobrar 10% do que eles deveriam pagar de imposto, nós conseguimos fechar essa conta que foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional do chamado arcabouço fiscal. Eu acho que é uma forma realmente muito melhor, venhamos e convenhamos, do que a questão do salário mínimo, do aposentado ou da educação e da saúde retirando recurso. Acho que pode ter uma solução. Agora é preciso que o Hugo Mota, Davi Alcolumbre sintam isso. Não dá para querer impor à sociedade brasileira essa perda agora e julgar nas costas do presidente Lula. Deputado, a pergunta agora do nosso comentarista Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, nós tivemos na votação hoje, especialmente no caso da Câmara dos Deputados, uma votação realmente acachapante. De 500 deputados, 400 votou para um lado e 100 votaram para o outro, quer dizer, em números redondos. É algo realmente que demonstra que o discurso do governo é um discurso que consegue ali uma adesão de menos de 20% dos deputados da Câmara. Nós temos, inclusive, partidos de esquerda, partidos historicamente próximos ao governo, como o PDT, como o PSB, por exemplo, que deram uma grande votação no sentido de derrubada do decreto presidencial. Na sua visão, o que está faltando? Está faltando comunicação, como muitas vezes foi colocado pelo governo, está faltando política, está faltando sensibilidade por parte das lideranças políticas do governo, está faltando a economia ouvir mais o parlamento. Qual que é a sua leitura? Olha, uma parte eu já disse, é mesmo uma disputa mais de ideias, né? De concepções de sociedade. Então, isso há uma diferença grande. Como eu disse para vocês, 72% do Congresso Nacional é de empresários e latifundiários, grandes fazendeiros. Então, você imagina. Fora outros que defendem esse setor. Então, nós temos um Congresso nitidamente conservador e mais representante da ala das elites brasileiras do que o povo. Isso a gente já sabe. Mas isso não significa que a gente não possa ter vitórias, como já tivemos outras vezes. E você tem razão em partidos que estavam, inclusive, com o governo do ponto de vista mais de centro-esquerda. Eu acho que aí tem um problema que são as emendas parlamentares. Isso virou algo que é fundamental para a maioria daqueles mandatos que estão ali. Deputados e senadores não conseguem se reeleger e viver sem essas emendas parlamentares. Isso passou a ser a base da política. É um problema, mas é real. E, de fato, o governo está atrasado até mesmo com as chamadas emendas impositivas. Isso mexe com a base
do deputado, da deputada, do senador, que tem principalmente isto como instrumento de fazer a sua política e ganhar os votos. Então, isso o governo tem que agilizar. O que é emenda impositiva tem que pagar. E está atrasado realmente. Precisa o governo reconhecer isso. É uma forma também de você abrir a discussão ao mesmo tempo que faz a discussão das ideias do que vai ser colocado, mas com um ambiente mais tranquilo. Eu penso que isso vai ser feito. A ministra Gleisi Hoffmann já está explicando que o atraso disso foi também muito o atraso da votação do orçamento. Então, o governo precisa agilizar este fator para dar mais estabilidade dentro do Congresso Nacional. Isso nos interessa ter. Agora, é também preciso que o governo, e principalmente o Partido dos Trabalhadores, vamos ver também a diferença entre ser o governo e ser o partido. Nós temos as nossas concepções partidárias, nós não abrimos mão dela. O governo, muitas vezes, faz acenos e políticas que não são exatamente as nossas. E é assim mesmo, porque é um governo de frente. Então, o governo está disposto a fazer essa negociação com o Congresso Nacional. Mas não dá para ceder em tudo, né? Essa questão do IOF, por exemplo, eu acho que o Congresso Nacional pisou na bola, não é com o governo do presidente Lula, pisou na bola com o povo. Porque agora o que faz? Nós temos que ter um corte de mais do que 10 bilhões. Se cortar das emendas parlamentares, cria mais crise política. Se cortar da saúde, você deixa aquele que precisa do SUS mais debilitado. Se cortar das universidades, elas param de funcionar. Então, de onde o governo vai fazer o tal corte que eles querem? Por isso, o Haddad tem colocado, nosso ministro, estas hipóteses de dividir um pouco dessa renda no Brasil, que, aliás, é um dos países mais desiguais do mundo. Deputado, nosso tempo já terminou, mas eu preciso fazer uma rápida, breve pergunta para o senhor sobre o aumento do número de deputados na Câmara, porque o Senado também fez essa aprovação, a Câmara aprovou, o Senado também aprovou, mas com algumas mudanças agora a matéria volta para a Câmara. Como que é possível justificar para a população o aumento de deputados? Já temos 513 e aí só inverte os dois números, né, para 531. Eu acho que nessa situação de gasto, dizer para vocês, eu votei na Câmara favorável a esse aumento e explico por quê. É porque os estados que mais perderiam deputados seriam exatamente os estados do Nordeste, os estados mais pobres, que foi o que o censo deu uma população menor. E então, ao refazer o cálculo, perderiam exatamente os estados mais pobres. Mas isso foi feito dentro do orçamento que já existe na Câmara. Então, não há orçamento a mais. O que vai haver a mais são as chamadas emendas parlamentares, essas sim. Agora, com essa crise com o Congresso, há que se repensar, inclusive, essa posição de não ter esse aumento de deputados. Eu mesmo vou repensar isso, porque se não houver um enxugamento dessas emendas parlamentares, vai acabar também ajudando nesse déficit fiscal deste ponto de vista. Não do salário do parlamentar e dos seus servidores, porque esses já ficam no mesmo percentual e não vai haver aumento do percentual que a Câmara já recebe como obrigação constitucional. Deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Até a próxima, deputado. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço a vocês. Obrigado pelo convite.